desviar os seus caminhos. Porque o que você planta, você vai colher. E minha mãe passou por uma tribulação. Ela foi para Brasília e eu falei assim, eu vou, mas eu volto, eu só visitarei. Olha o mistério de Deus na minha vida. Eu fui, ter que voltar 3 vezes, Deus. Mas Deus, quando Ele tem que ter algo contigo, primeiro te separa. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Ele te separa. Ele te leva para um lugar distante. Ele faz assim, ele te leva para outra terra. Oh, xaramanassi, cabalalás. Para fazer algo que Ele tem contigo. Às vezes é necessário nós ficarmos separados. Aí que a tribulação começou, e nós não passei como, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, aleluia. Eu fiquei naquele lugar, Deus, foi angustiada, longe da minha família. Eu tive parentes, né, tia, só mesmo as minhas irmãs e minha mãe. E ali naquele lugar, eu atribulada ali, eu falei, Jesus, e agora? Deus usou um ímpio para falar comigo. Ele falou assim, o Senhor está contigo sempre, mas Ele quer tu escolher. Tu quer caminhar com Ele só? Você quer acompanhar com Ele com esposa? Aí eu falei assim, então eu vou pegar um esposo, né? Jesus, prepara um esposo para mim, porque para ficar mais fácil. Ei, deixa eu te falar. A luta que você tem é você e Deus. Ninguém pode carregar o teu fardo. A salvação é individual. Você não presta pastor, não. Você não vai em pé seu esposo. É você e Deus. E aí, né, Deus juntou assim. Acho que pegou eles não era crente na época, né? Mas é esse que eu vou juntar com essa daí, aí é Deus que vai fazer. E aí eu olhei para dizer isso. Quando eu olhei para ele, o Espírito Santo de Deus falou comigo, né? Eu pensei, esse aí eu quero casar com essa vida. Eita, Deus, eu pensei agora vai resolver todos os meus problemas, né? Irmãos, aí começa a sua experiência com Deus. Eita, Deus! E aí já veio os levantes, né? Meu cunhado falou assim, olha, ele é bandido. Não é tipo ele não, ele é bandido. Irmãos, a melhor coisa que tem é você pedir visão de Deus. Glória a Deus, porque quando Deus tem algo para te entregar, sempre vai vir um para te desanimar. Sempre vai vir um para te colocar para baixo. E ele falou assim, mas eu ouvi isso, né? Eu costumo dizer que Deus foi muito generoso comigo. Porque eu poderia, como eu fui criada assim, que meu pai só vivia para a obra, né? Uma coisa ele fez certo, ele colocou Deus, né? Ele foi, fez a obra e deixou Deus subir na gente. Então, se eu quisesse prostituir, se eu quisesse usar drogas, se eu quisesse beber, se eu quisesse fumar, graças a Deus eu não fiz isso, eu poderia ter feito, porque eu era livre. Mas Deus sempre honrou, porque meu pai ele apostava tudo em mim. O meu pai dessa terra ele apostava em mim. Então eu tinha o temor de Deus e do meu pai. Isso não vou dizer, eu vou desabafar meu pai. Olha só, honra o teu pai e tua mãe. Por isso que Deus foi bom. Como se fosse ele poderia ter, como ele não era crente, não tinha temor de Deus naquela época, ele poderia ter feito, né, irmãos? Mas não, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano na nossa vida. Deus tanto tinha um plano que quando eu pensei que eu estava na besta, aí eu entrei na prova. Eu falei, Jesus, mas por que, Jesus, que eu estou passando tudo isso? Tudo que você passa é experiência. Tudo que você passa é necessário para que você venha lá na frente contar as vezes que Deus fez na tua vida. Essa parte eu vou deixar com Ele. Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero te falar algo essa manhã. Não murmure. Não reclame porque a sua vida é assim. Fique ligada com Deus. Tudo isso, irmão, serviu para mim ter mais intimidade com Deus. Eu entrava na minha de chorar. Eu pedi um dia até para descer a casa. Lá eu não estava, mas eu chorar. Era muito choro. Jesus, eu quero ser usado. Jesus, eu quero ser um vaso. Mas Jesus, eu quero ser diferente. Eu quero chegar, eu quero te sentir. Nesses últimos dias, nós precisamos pedir para o Senhor. Peça a visão de águia. Águia olha além.
primeiro você tem que descer. Para Deus te usar, você tem que descer. Para Ele poder te exaltar. Mas quando Ele te exaltar, não se esqueça que a honra, a glória é toda dele. Glória a Deus. Então fala comigo, filho, eu vou te levantar. Mas a honra, a glória é minha. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu não desci, se eu falei, Jesus, eu quero, mas se Deus for fechar as portas do emprego para mim. O que aconteceu? Jesus estava que ia me usar, né? Usava profetas. Filho, eu vou te prosperar, filho, eu vou te usar. E Deus falou, fechar as portas. É por que isso? Porque primeiro tu tem que passar pelo vale, né? Ali com Jesus. Aí você vai pegar uma experiência. Porque Deus ele jamais vai colocar algo nas tuas mãos para você se desviar do caminho dele. E quando ele colocar algo nas tuas mãos, é para você fazer. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, quando Deus colocar algo nas tuas mãos, honra dele e faz. Oh, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque ali você pode morrer. Basta o que eu sou assim, eu preciso estar na presença do Senhor, senão eu morro. Eu digo, Jesus, eu não sou nada sem a tua honra, sem a tua glória, sem a tua unção. Eu sempre me lembro que Jesus me deu a oportunidade, se não for para mim falar em ti, se não for, deixa eu falar aqui um pouquinho sentadinho. E o dia que eu falo que eu quero ficar sentadinho, o dia que ele fala assim, não, é o dia que eu vou te usar. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, comecei a buscar Jesus. Comecei a descer, consagração era de manhã, era culto da tarde, era culto da noite, e comecei a pedir para Deus. Só que eu não tomava uma atitude. Às vezes, para que Deus venha te usar, para que Deus venha te abençoar, é necessário você tomar uma atitude. Glória a Deus, aleluia. Uns 3 anos atrás, eu perdi a minha mãe. Glória a Deus, aleluia. Perdi a minha mãe, Deus levou, Deus falou que ia levar, me preparou, foi. Naquele dia, irmãos, que eu vi a minha mãe naquele caixão, Deus falou assim para minha filha, agora é hora. Irmãos, me deu uma coisa assim tão ruim, eu entrei assim num choque de depressão, que quando chovia, entrava em pânico. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus colocou em tuas mãos, faça, porque ele vai ficar doente. Eu fiquei doente, irmãos. E eu não entendi por que eu estava doente daquele jeito. É porque Deus olhei, Deus me deu, eu não queria fazer. Não queria fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te levantar, chega lá, nasce, calma, Ele vai te levantar porque é necessário, Ele chega lá, nasce, calma. Às vezes tu fala assim, mas eu não sou capaz. Tu é sim, porque Deus que vai te levantar. Porque quando você quer algo maior de ti, tu fica doente. Você fica doente. Mas eu também comecei a ir para a igreja, orar, e Deus tem feito me usar pela misericórdia. Não sou santo, porque se eu fosse santo eu estaria no céu. Mas todo dia eu falo, Jesus, não deixa eu sair dos teus caminhos. Jesus, eu quero estar contigo todos os dias. Jesus, não deixe. Peça para o Senhor todos os dias. E aí quando eu perdi a minha mãe, irmãos, deixa eu falar, não deixa Deus levar algo que você mais ama. Deixa Deus levar o seu filho, seu marido, sua esposa, para que a obra venha começar na sua vida. Porque aí vai ser só você e Deus. Aleluia. E aí eu falei, Jesus, agora eu quero Jesus fazer a obra, porque eu quero me encontrar onde eu não estar contigo, eu serei contigo. Eu quero fazer a obra, Jesus, eu quero me preparar. E às vezes eu estou fraca, Jesus fala assim, bora, você não quer ir lá se encontrar com sua mãe, então bora. Então, irmãos, não deixe Deus levar o bem mais precioso que tu tens, para que tu venha fazer a obra. Faça. Não murmure, não reclame de Jesus, mas por quê? Em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então tudo é para a honra, tudo é para a glória do Senhor. Pastor, essa sua ida é de Deus, viu? É de Deus, Deus vai te honrar naquele lugar. Ei, chega lá, nasce, calma, ei, manassi, cheirei, foi eu que mandei, e calma, nasce, calma, porque
Eu não entendi, irmãos, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo. E o meu pai é abençoado, não fala. É daquele jeitinho dele, nem devagar. Glória a Deus, aleluia. Às vezes ele olha para mim e fala assim: a minha filha é missionária. Ele fica todo, minha filha é missionária. Minha filha ora. Então, assim, para ele, a alegria é isso. Né, irmãos? Eu fico feliz, porque eu vejo que meu pai tem orgulho de mim, né, hoje. Eu não tenho nada, eu não tenho faculdade, eu não tenho, eu falo de Jesus, tudo que é meu é seu, a minha casa é sua, meu carro é seu. Às vezes a gente não tem mais, porque ela é pequenininha, né? A gente não tem mais, eu falei, Jesus, eu não quero que Jesus estudasse. Quando eu estou vontade, você vai estudar. Eu tenho que começar o segundo grau, né? Eu falei, Jesus, se for da tua vontade, mas Jesus, eu não quero que o Senhor me dê um palácio se não for para fazer a tua obra. Eu não quero isso. Eu quero estar assim, ó, bênção com Deus. Bênção. Você tem que pedir assim. Vamos andar lado a lado. Nunca bênção lá em cima e Deus lá embaixo. Se possível, Deus lá em cima, né, pastor? Por quê? Porque o melhor, irmãos, mesmo que você tenha riquezas aqui, mas ainda o melhor ainda está por vir. Né? Nunca subiu no coração de tudo que Deus tem para mim hoje. Imagina o que deve ser, né, irmãos? Isso é melhor do que tem aqui nessa terra. Então eu quero deixar assim para vocês, que mesmo que você faça essa campanha, mesmo que Deus te abençoe, mesmo que a sua vida mude, né? Primeiro Deus, família, e depois a atitude, né, irmãos? Você tem que tomar para que Deus venha te abençoar, porque eu não espero que a bênção vai vir na sua casa, não. Deus pode até mandar, mas Deus ele nunca vai fazer aquilo que eu posso fazer. Nunca deixe Deus. E quando Deus te abençoar, irmão, abençoe seu irmão, abençoe, ajude mesmo. Glória a Deus, aleluia. Porque quanto mais você dá, mais vem. Quanto mais você abre para a obra de Deus, mais vem. Quanto mais eu ajudo meu irmão, mais vem. Assim que funciona, Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu agradeço a oportunidade, Senhor. Deus.